Graça e paz, irmãos. Mais uma vez estamos aqui juntos para avançarmos na palavra, avançarmos no conhecimento e na revelação do Espírito. Estamos aqui falando sobre as operações do Espírito Santo na vida do crente, na minha vida, na sua vida. E hoje nós vamos tratar do Espírito Santo com relação às Escrituras. O Espírito Santo com relação à palavra de Deus e às Escrituras. O Espírito Santo foi o autor das Escrituras, né? Segundo a Pedro 1:21, segundo a Pedro 1:21 diz: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Ou seja, a profecia ela foi dada pelo Espírito, diz Pedro. Nunca foi dada por vontade humana, mas a palavra foi revelada pelo Espírito. Apocalipse 2:7 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, a palavra, a Escritura, ela é revelada pelo Espírito. E a partir do momento que o Espírito ministra, então a Escritura se forma. A Escritura é revelada desde Moisés, pelo Espírito de Deus, que o Senhor falou, Moisés, aos homens do Senhor, Isaías. Toda a revelação da palavra foi dada por intermédio do Espírito. O Espírito de Deus ministrou, ditou a palavra, revelação, palavra revelada. E as Escrituras foram inspiradas por Deus. Nós cremos que a palavra, a Bíblia, não contém a palavra de Deus. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus revelada ao homem. Alguns creem, alguns equivocadamente acreditam que a Escritura, a palavra, a Bíblia, ela contém revelações. Ela contém revelações de Deus. E não é. Mas isso, na verdade, é um equívoco. Obviamente que nós sabemos que a palavra foi dada e ela é contextualizada. Ela foi dada num contexto histórico e é preciso fazer aí uma exegese, ter uma hermenêutica apurada para fazer uma exegese sobre um contexto histórico, contexto literal, ou um tipo, um símbolo, mas toda a palavra, ela é palavra de Deus. Toda a palavra, nós cremos, é inspirada por Deus. Foi inspirada por Deus e toda a palavra é o Espírito de Deus que inspirou. Por isso você precisa entender coisas sobre a palavra que muitos não entendem. A palavra de Deus sempre ela é falada num eixo de simetria. Ela sempre fala nos dois mundos. Ela fala no mundo espiritual e ela fala no mundo natural. A palavra foi ministrada pelo Espírito. Então veja, nós temos a palavra rema, palavra logos, e nós temos a palavra rema. Nós temos a palavra revelada, nós temos a palavra que é falada no Espírito, no mundo espiritual. A palavra de Deus fala sobre os mundos e fala que pela fé nós sabemos que o mundo foi formado pela palavra, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Está lá em Hebreus 11:3. Então, o que acontece? A palavra de Deus, ela é Espírito. Espírito não se vê. Espírito está no mundo invisível. A palavra de Deus fala nos dois mundos. A palavra de Deus fala no mundo natural e a palavra de Deus fala no mundo espiritual. Você precisa entender que o Espírito de Deus revelou a palavra ao homem. E verdades do mundo espiritual, verdades eternas de Deus, verdades do mundo invisível, mundo dos espíritos, que a Bíblia fala, o mundo de Deus, o mundo dos espíritos, são revelados a nós, homens naturais, e vem pela vontade de Deus ser revelado no homem, por homens inspirados pelo Espírito, que então foi nos entregue a palavra. O Espírito também tem uma ação clara nas Escrituras, não apenas do ditado realmente, não apenas do falar, do elaborar e do trazer a palavra, do formar do cânon da palavra canonizada, da palavra revelada,
da palavra santa, as escrituras sagradas, não apenas nisso, mas também na sua apresentação, quando ela é direcionada, quando ela é de novo reverberada, quando ela é pregada novamente, o Espírito inspira essa palavra. Por isso que você que está se preparando para ser um pastor, você que está se preparando para pregar, você que está se preparando para avançar nessa direção, você precisa muito da inspiração da palavra. Você não pode ter uma palavra vazia, uma palavra muitas vezes elaborada, metódica, mas sem o Espírito. Porque o Espírito é quem inspira, o Espírito é quem toca nos corações, o Espírito é que traz vida à palavra. Em 2 Samuel 23, 1-2, nós vemos isso. Olha o que diz. São estas as últimas palavras de Davi. Palavra de Davi, filho de Jessé. Palavra do homem que foi exaltado, do ungido do Deus de Jacó, do mavioso salmista de Israel. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e a sua palavra está na minha língua. Aleluia! Você precisa crer nisso. Você precisa crer nisso que Davi fala, o Espírito do Senhor fala por meu intermédio. Irmão, eu quero profetizar que você creia nessa verdade. Em nome de Jesus, você é boca de Deus nessa geração. Você é instrumento de Deus para levar a palavra. E a palavra escrita na sua boca, inspirada por Deus, a palavra inspirada, ela é vida. E Deus fala através de você. Você é um instrumento, você é boca de Deus. Fala para o irmão que está do seu lado isso. Chacoalha o irmão que está do seu lado e diga para ele, você é boca de Deus nessa geração, irmão. Amém? Diga isso a ele. Você é boca de Deus. É isso que a palavra de Deus diz. Nós somos inspirados e o Espírito de Deus, diz Davi, fala através de mim. A palavra está na minha língua e o Espírito fala através de mim. Atos 4, 8-13. Olha o que diz a palavra. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse, autoridades do povo e anciãos, ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Olha só. Então eles olharam e falaram, não é possível. Quando Pedro começou a falar, e ele começou a falar com as autoridades, eles viram o quê? A intrepidez de Pedro, a intrepidez de João. Sabe, uma das características que o Espírito traz sobre a sua vida é a intrepidez. Não é simplesmente uma habilidade humana, não é você ser um bom orador, não é você ser alguém que tem técnicas maravilhosas de oratória, é alguém que tem convicção do Espírito, alguém que tem convicção da palavra, alguém que tem convicção. Quando eu falo, é fé, irmão, é fé para crer que quando você fala, o Espírito te usa, é fé para crer que quando você abre a boca, o Espírito de Deus está falando. Em cima dessa base, em cima dessa fé, dessa crença que você deve pautar o seu ministério, a sua vida, a sua liderança. Crer que é usado pelo Senhor. E quando você abre a boca para falar da palavra, então existe uma potencialização do Espírito de Deus nessa palavra. E o Espírito te usa. Ore por isso todas as vezes que você vai pregar. Sabe, eu sou pastor já há mais de 9 anos. E eu todos os dias, todas as vezes que eu vou pregar, todas as vezes que eu vou trazer a palavra na igreja, eu separo um tempo maior de oração para estar pela manhã, nos domingos de manhã eu acordo mais cedo, para estar orando ao Senhor, orando. Eu tenho que colocar ali o meu relógio para não perder a hora do culto, por horas estar orando ali ao Senhor e para tocar no momento certo para eu colocar a roupa, porque eu fico na presença do Senhor orando e pedindo, Senhor, fala, que o Teu Espírito fale essas vidas, que o Teu Espírito realmente venha impactar. Usa-me como canal, que eu seja a boca do Senhor nesse tempo. E o Espírito de Deus te leva. O Espírito de Deus faz essa obra. Crê nisso? Creia nisso em nome de Jesus. Essa é a inspiração que vem do Espírito na palavra. Atos 6,10 diz, e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. Ou seja,
ninguém vai resistir quando o Espírito de Deus começar a falar através da sua vida. Pessoas se converterão, pessoas serão mudadas, transformadas pelo poder da palavra de Deus que estará na sua boca e na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Outra ação do Espírito Santo nas Escrituras é que ela produz uma resposta à palavra que é apresentada. Ou seja, quando você mostra a palavra, quando você prega a palavra quando ela é apresentada, o Espírito de Deus gera na vida das pessoas que estão recebendo uma contrição, gera um efeito claro. O Espírito de Deus começa a convencer. Atos 2, 37 diz assim: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Ou seja, ouvindo eles as palavras, o que aconteceu com o coração deles? Compungiu-se-lhes. Eles ficaram compungidos. O coração deles se derreteu, se abriu. E eles falaram: e agora? O que nós vamos fazer? O Espírito de Deus que convence o homem. O Espírito de Deus, você precisa crer nessa unção do Espírito que está sobre a sua vida. Atos 12, 24 diz: entretanto a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Palavra. Atos 10, 44. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Glorioso isso. Glória de Deus. Imagina você estar pregando para um grupo de irmãos, falando da palavra, profetizando, falando das virtudes do Senhor, pregando o Evangelho, e os irmãos são tomados pelo Espírito de Deus, o Espírito vem, os irmãos começam a ser batizados no Espírito, falando em novas línguas, manifestando os dons. Essa é a realidade que a Bíblia conta. A respeito do quê? Do poder da palavra. Veja que aqui não diz que Pedro estava num momento de êxtase, que Pedro contratou, combinou lá com os irmãos uma banda e fez lá e apagou as luzes e o clima era bom e aí a música tocou e todos começaram a arrepiar e aí não, a palavra diz que Pedro ainda falava. Pedro estava lá expondo a palavra, mas como que ele estava expondo a palavra? Não de uma maneira teológica, simplesmente vazia, morta. Ele estava expondo a palavra com unção, com poder, com autoridade. O Espírito ministrava, a ponto de que, num determinado momento, o Espírito caiu sobre eles. E aí, o que aconteceu? O Espírito veio sobre eles e eles começaram a ser cheios. O Espírito veio se manifestar, veio encher os corações daqueles que estavam ouvindo. Isso é glorioso. Nós temos que buscar isso na nossa vida. Buscar a palavra genuína, buscar a palavra clara de Deus para nós, buscar assim vida no Espírito, vida de Deus para nós, vida consagrada para que essa palavra seja manifestada na minha vida, no seu ministério e no meu ministério. Amém? Outra coisa que nós vemos, outra ação do Espírito em relação à palavra é que ela vivifica as Escrituras para que sejam entendidas. O Espírito de Deus vivifica as Escrituras para que as pessoas possam entender, para que haja entendimento da palavra. João 6, 63, olha o que diz: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. O Espírito é que vivifica. A carne não aproveita nada, mas as palavras que eu tenho dito são Espírito. Preste atenção, a palavra que você prega é Espírito de Deus ministrando. O Espírito de Deus potencializa essa palavra e essa palavra se torna verdade. As Escrituras são entendidas pela revelação do Espírito. Muitas pessoas entendidas, muitas pessoas sábias que estudam a palavra não têm revelação. Você precisa orar por revelação da palavra. Você precisa orar por revelação na sua vida. Ao ponto que nós vemos, enquanto alguns entendidos, cultos, não conseguem enxergar o que muitos irmãos simples,
o que muitos irmãos que estão abertos para o Espírito e para o mover e para a atuação do Espírito concebem, eles entendem. Por quê? Eles têm o Espírito da palavra. Diga para o irmão que está do seu lado, você precisa do Espírito da palavra, irmão. Receba o Espírito da palavra em você. Olha só o que diz aqui, 1 Coríntios 2, 10 a 14. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Ou seja, Deus nos revelou pelo Espírito. A revelação da palavra vem sobre a sua vida pelo Espírito. O Espírito de Deus é quem te revela a palavra. E nós precisamos entender que a palavra sim é viva, mas que ela seja viva no Espírito. O Espírito é que vivifica a palavra. A palavra é de Deus, mas ela precisa ser ministrada com poder. Ela precisa ser ministrada com a unção do Espírito. E o Espírito tem também essa ação poderosa sobre as Escrituras. Amém? Então entenda, você precisa ativamente ter sempre ativado o Espírito. Você precisa de uma forma ativa do Espírito na sua vida, uma forma real, um mover real do Espírito em você. Você precisa estar com na sua ministração da palavra, com o Espírito saindo pelos seus poros, cheio, transbordando do Espírito. Você precisa perceber a palavra, você precisa sim ter um conteúdo da palavra, você precisa sim estudar o conteúdo da mensagem, mas você precisa que esse Espírito venha revelar essa palavra. Amém? Dependa do Espírito. A unção nos ensinará a diferença entre a verdade da doutrina e a mentira da doutrina. Ou seja, a palavra, doutrina revelada e a doutrina errônea, a falsa doutrina. Porque existe muito engano, mas quando o Espírito manifesta, quando o Espírito fala através de você, então a palavra é viva, eficaz e o efeito para o qual ela foi enviada surte e, é claro, é visível. Amém? Vamos falar um pouco agora sobre a promessa e o cumprimento do derramamento do Espírito Santo. Você sabe, o Espírito foi prometido. O Espírito de Deus foi parte de uma promessa. Deus prometeu enviar o Espírito. E nós vemos por vários lugares, passagens na palavra de Deus, no Velho Testamento, o Senhor falando através dos seus profetas que Ele enviaria o Espírito, que o Espírito estaria conosco e que Ele seria enviado. Né? Nós vamos ver a importância do derramamento do Espírito no crente, né? No relacionamento. Nós vamos ver a importância do Espírito de Deus sendo derramado sobre a vida das pessoas, e nós vamos ver o testemunho dos profetas a respeito disso. Lá abra sua Bíblia, Ezequiel, capítulo 36, versículo 24 a 27. Se você tem a apostila aí, então você pegue a apostila, que nós vamos ler esse texto. Ezequiel 36, 24 a 27. Olha o que diz a palavra. Tornar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Essa é uma promessa do Senhor ao seu povo de Israel, pelo profeta Ezequiel. E essa promessa vem dizendo: olha, eu vou colocar em vocês o meu espírito. Eu vou mudar o coração de vocês. Eu vou tirar o coração de pedra, vou colocar o coração aberto, um coração de carne,
e aí o Espírito então será colocado. Veja que é parte da promessa do Senhor. Ezequiel 37:14 fala: porei em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso e fiz, diz o Senhor. Ou seja, a unção e a promessa do derramar do Espírito de Deus sobre o povo do Senhor. Nós vemos também João Batista, testemunho de João Batista, quando ele diz ali em Mateus, capítulo 3, versículo 11. Olha só o que João Batista diz. Ele diz: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem na mão, ele limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Ou seja, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ou seja, cumprimento, mais uma vez, a promessa do Senhor, profecia do Senhor chegando até o povo e dizendo: olha, vai vir o João Batista aqui dizendo, verá um maior do que eu, e ele então te batizará com o Espírito Santo e com fogo, porque o João Batista batizava nas águas, batismo de arrependimento. Nós precisamos entender essa diferença. Nós vamos falar também sobre um pouco sobre essa diferença, batismo do arrependimento, o batismo nas águas, o batismo das águas, perdão, do arrependimento, e o batismo no Espírito Santo. Nós vamos falar, antes eu quero só te mostrar o cumprimento da promessa, no dia de Pentecostes. Atos 2, 1 a 4, fala sobre a promessa no dia de Pentecostes e fala do derramamento do poder sobre todas as pessoas. Atos 2, de 1 a 4. Olha só o que diz a palavra. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um impetuoso vento e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e a cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos quantos o Senhor nosso Deus o chamar. Então nós lemos aqui Atos 2, de 1 a 4, lemos 16 e o versículo 38 e o 39, porque aí os homens olharam atônitos, aquele cumprimento da palavra e o Espírito de Deus descendo como que línguas de fogo sobre os homens de Deus, sobre os apóstolos e sobre os discípulos que ali estavam, e então eles foram cheios do Espírito, se cumpriu a palavra, e aí eles ficaram dizendo: o que está acontecendo? O que aconteceu com esse povo? E aí, então, Pedro diz: vocês também podem receber. Eles receberam, é o Espírito Santo, a promessa se cumpriu. E hoje eles estão recebendo o Espírito, e eles estão recebendo o poder do Espírito de Deus. O que nós precisamos fazer para ter isso também? Aí Pedro diz: arrependei-vos, porque o Espírito de Deus, a unção do Espírito de Deus, diferente do que alguns pensam, é para todos. Todos, os que estão longe, os que estão perto, todos quantos o Senhor chamar, diz a palavra. Para todos, isso é para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então entenda, nós cremos no poder, nós cremos no batismo do Espírito como uma segunda experiência, uma experiência diferente do novo nascimento.
uma experiência à parte, uma diferença normalmente consequente ao do novo nascimento e o batismo nas águas. Normalmente consequente. Por que normalmente eu digo? Porque existem casos bíblicos que os irmãos ainda não haviam sido batizados e eles já estavam recebendo o poder de Deus. Então nós vemos que existem momentos em que as ordens se alteram, mas normalmente a ordem é que aqueles que criam no Senhor, eram batizados e então recebiam a unção e recebiam o poder de Deus, o batismo no Espírito Santo, como uma segunda experiência. Nós vamos falar agora também sobre o batismo do Espírito Santo. Nós vamos falar que ela provar na palavra que ela é distinta do batismo de arrependimento e batismo das águas. Por que é relevante nós falarmos sobre isso? Porque algumas pessoas, algumas linhas doutrinárias, defendem que o batismo do Espírito Santo, todo homem ele é batizado no Espírito Santo quando ele nasceu de novo. Ele nasceu de novo, então ele já tem o Espírito, e essa é a única experiência que o homem deve ter, e a única experiência que o homem tem. Mas na verdade não vemos que é assim pela palavra de Deus. Nós vemos que são experiências distintas. Olha só, Cristo antes de entrar no ministério público, ele já tinha o Espírito. Mas Mateus 3,15 vai falar sobre o enchimento, quando o Espírito de Deus desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba, e aí então foi um momento em que ele teve a experiência, Jesus foi tomado pelo Espírito de Deus. E a partir dali então, nós vemos a vitória de Jesus sobre o diabo no deserto, né? O poder do Espírito Santo trazendo vitória a Jesus. Aí você pergunta, mas Jesus era Deus, por que ele precisava do Espírito para poder vencer o diabo? Você precisa entender essas coisas. Jesus, ele esvaziou-se da sua glória, nunca deixou de ser Deus, mas ele esvaziou-se da sua glória, nasceu de uma mulher e ele veio para vencer a morte e vencer o diabo como homem. E ele venceu o diabo pela palavra, cheio do Espírito de Deus. Então, quando ele foi batizado nas águas, desce o Espírito em forma corpórea de uma pomba e vem uma voz do céu testificando de quem ele era. E diz a palavra, que uma voz veio do céu e diz, este é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Muito bem, depois que ele recebe então o Espírito, depois que ele recebe o batismo, é batizado nas águas e recebe o Espírito vem sobre ele, aí ele é levado para o deserto. Veja que no deserto, Jesus, no poder do Espírito, ele vence o diabo pela palavra. Porque você vê, Jesus estava mostrando para o homem, é possível vencer o diabo. É possível resistir ao diabo. E ele estava mostrando como o homem fazia parte da vitória dele sobre o diabo, mas sendo homem. Por isso que no Espírito de Deus, Jesus fez as obras que ele fez. Ele operou as obras que ele operou depois do Espírito de Deus descer sobre ele. Para quê? Para que se cumpra a Escritura e para que você entenda quando Jesus disse, vocês farão obras maiores do que eu faço. E farão as mesmas obras e farão maiores ainda. Ou seja, o que Jesus está dizendo? Ele não está querendo te empolgar. Jesus não estava falando isso simbolicamente, não. Ele estava falando que realmente homens viriam após ele e fariam obras maiores do que ele. Mas por quê? Porque teriam o mesmo Espírito. Então entenda uma realidade da palavra. O mesmo Espírito que operou através de Cristo, que operou em Jesus Cristo, é o mesmo Espírito que está em você. O Espírito Santo do Senhor está sobre a sua vida. Por isso que é possível, como o próprio Jesus disse, você fazer as obras que ele fez e fazer obras maiores ainda. Amém? Então diga ao irmão que está do seu lado, o mesmo Espírito que estava sobre Jesus está sobre a sua vida, irmão. É o mesmo Espírito,
O mesmo espírito de poder que Jesus derrotou Satanás no deserto, que Jesus venceu a morte, o mesmo espírito está sobre você. Diga a ele isso com convicção e com fé. O Espírito de Deus está sobre você. Amém, irmãos? Nós precisamos entender essa verdade. Então, uma experiência distinta do novo nascimento é o momento em que o Espírito de Deus entra no homem. Por quê? Os discípulos também já eram salvos. E os discípulos haviam sido tocados pelo Espírito. E os Espíritos, Jesus já havia soprado sobre eles o Espírito. Mas a palavra diz que eles estavam unânimes, esperando o quê? Que eles fossem, qual que foi a ordem? Permaneçam em Jerusalém. Jesus falou para eles, fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos. Revestidos do poder. E sereis minhas testemunhas. Eles já tinham o Espírito do Senhor, mas eles precisavam do revestimento. Note que não é a salvação, eles já tinham um novo nascimento, eles já tinham estado com o Senhor, mas eles precisavam de um revestimento, poder para ser testemunha, poder, uma potencialização. O batismo com o Espírito Santo é uma segunda experiência na vida do crente, para que ele então tenha o poder do Espírito na vida dele, seja potencializado, a obra do Senhor seja feita. Nós temos falado, nós temos pregado e dito lá na igreja que não podemos ter líderes de célula que não são batizados no Espírito Santo. Assim que as pessoas vão para o encontro com Deus, você sabe, nós já ministramos sobre eles a cura, nós ministramos a libertação, pessoas se convertem, nascem de novo, mas já no final do encontro nós ministramos o batismo com o Espírito. E aqueles que não são batizados com o Espírito Santo ali ainda no acampamento, eles vêm e nós continuamos intercedendo, continuamos orando nesse ambiente de fé, mostrando para eles que o alvo é ser batizado no Espírito, é falar em línguas. Nós vamos ver aqui que uma das evidências mais claras na palavra é o falar em línguas, do batismo com o Espírito Santo, a segunda experiência. Então, é necessário que haja essa potencialização. É preciso ser batizado no Espírito. É preciso, além do novo nascimento, depois do novo nascimento, depois da experiência de ter nascido de novo, o que é preciso? Aguardar a potencialização, o batismo no Espírito, o ser cheio do Espírito, o ser tomado pela unção do Senhor. E aí, então, você terá sua obra avançando com mais vigor, com mais graça, com mais unção, pela potencialização do Espírito de Deus na sua vida. Amém? Nós vemos outros textos também em Atos 8, 15 a 19, quando o Espírito de Deus ali em Samaria tomou as pessoas e ali eles estavam ministrando. Então Pedro foi até lá e ele começou a ministrar o Espírito, né? E aí até o Simão viu aquilo e viu que eles impunham as mãos e as pessoas ficavam cheias do Espírito. Ele quis comprar, ele quis falar, não, eu quero, quanto que eu pago para receber essa unção também? Vamos ler lá, Atos 8, 15 a 19. Olha só o que diz a palavra. Os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo, concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Olha só, então, o que nós vemos aqui? Nós vemos aqui claramente que foi notório. Simão viu, existia um sinal claro. Os irmãos já eram convertidos, os irmãos já tinham nascido de novo. A palavra de Deus diz que eles só haviam sido batizados em nome de Jesus. Ou seja, eles já eram crentes, já tinham sido batizados,
já tinham recebido a salvação em Cristo. Mas, à medida que os apóstolos foram até eles e impunham as mãos, eles eram o quê? Sobre eles, vendo, olha que diz a palavra, vendo Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro. Ora, se o Simão olhando para os apóstolos, impondo as mãos, ele viu alguma coisa, ele viu algum sinal. Como é que ele viu? Ele obviamente viu pessoas sendo cheias do Espírito, falando em línguas. Esse texto nos mostra claramente que é uma segunda experiência. As pessoas já tinham nascido de novo, mas aos apóstolos imporem as mãos, eles começavam então a manifestar o Espírito. E claramente dava para se notar, receberam o Espírito. Alguma coisa diferente aconteceu. E é poderoso, a ponto de alguém querer pagar para que isso fosse também realidade na sua vida. Então, nós vemos muitos exemplos. Paulo, a casa de Cornélio, em Éfeso também, nós vemos ali em Atos 19, 6. Olha o que diz a palavra, Atos 19, versículo 6. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Então já eram crentes e Paulo havia imposto as mãos e Paulo viu então como ele começou a perceber, começou a ver que o Espírito de Deus, à medida que ele ministrava, descia sobre os irmãos, os quais começavam a falar em línguas e a profetizar. Amém? Então, nós precisamos entender o Espírito, o batismo no Espírito Santo como uma segunda bênção, como uma potencialização, como um mover de Deus, poder de Deus na vida do crente. Você precisa realmente entender isso na sua vida, entender isso na sua casa, entender isso na sua família, e você precisa pregar isso na sua célula. Irmãos, precisamos ter unção, precisamos ser cheios do mover de Deus, precisamos ser batizados no Espírito, precisamos fluir nos dons, precisamos deixar com que o Espírito de Deus nos tome realmente. Que você, nesse tempo, entenda essas verdades do Senhor, que você possa realmente avançar nisso, não ficar como um crente simplesmente que tem algumas experiências. Deus quer te dar mais. Deus quer fazer mais através de você. Se você não tem, a palavra de Deus diz que para você buscar, busque, ore ao Senhor, Ele vai te dar. Creia nisso, creia na promessa, creia na palavra, creia na unção do Espírito de Deus. Lembre-se, não há como fazer obra de Deus sem a unção do Espírito de Deus. Você precisa receber. Se você ainda não fala em línguas, se você ainda não ora em línguas, se você não flui no Espírito, se os dons do Espírito ainda não podem ser vistos na sua vida, ore ao Senhor e Deus vai te dar. Deus vai te conceder. Deus vai abrir as janelas do céu e, como em Atos nós lemos, descerá o Espírito e o poder, você será tomado por um poder. É óbvio que se você já nasceu de novo, se você já tem o Espírito de Deus e Ele mora em você, você já tem uma medida do Espírito. Mas nós estamos falando de ter o Espírito, de ser uma nova criatura. Nós vamos falar na próxima aula de como receber o batismo no Espírito, como você ser potencializado, receber o poder de Deus na sua vida. Nós vamos falar como você receber os dons, o que você precisa estar preparado para receber os dons de línguas, dom de profecia, dom de fé, dom de cura, dom de milagres. Então, por quê? Porque a palavra de Deus é muito clara, os sinais seguirão os que creem. Você precisa de sinais na sua vida, você precisa de sinais no seu ministério. Precisam acontecer os sinais, as promessas de Deus têm que se cumprir na sua vida. E as pessoas verão e crerão que você é o enviado de Deus. Vamos orar nesse tempo, vamos orar nesses dias pelos sinais, vamos orar pelo poder de Deus, vamos orar pela glória de Deus. Quando você tem a unção do Espírito e essa unção é potencializada na sua vida, então você começa a ver os sinais acontecerem. Tenho uma experiência clara de que as células que mais avançam,
As células que mais crescem são aquelas células onde os sinais acontecem, onde o Espírito de Deus se manifesta de fato, onde pode ser vista a unção, onde pode ser vista a glória, onde pode ser visto o mover. Esses dias eu estava conversando com o irmão e ele disse para mim: pastor, não sei o que está acontecendo na minha célula, mas eu comecei uma reunião numa casa agora nova e toda reunião, quase todo mundo fica endemoniado. Todo mundo fica endemoniado. Eu oro e todo mundo fica endemoniado e eu tenho que expulsar o demônio. Aí eu falei: irmão, é sinal de que existe vida de Deus, o poder de Deus está sobre a sua vida. E ele está fazendo uma célula com uma família muito grande, muitas pessoas que foram envolvidas no espiritismo, macumbaria, feitiçaria, nessas coisas. Então, o que está acontecendo com o irmão? O poder de Deus está se manifestando na vida dele. E é necessário que haja essa unção na sua célula e se mover. O que eu vejo? As células, nossa experiência, as células que avançam são aquelas células que passam normalmente por essas experiências. Alguma manifestação espiritual, ou é uma libertação muito clara, uma libertação forte que acontece numa vida, numa família toda, ou é uma cura, um testemunho de cura, ou é realmente a transformação do caráter de vida, ou seja, tudo gira em torno do mover e do poder do Espírito de Deus. O poder do Espírito de Deus na sua vida. Como eu disse nas aulas anteriores, não podemos nos acomodar. Não podemos nos acomodar e nos dar por satisfeitos com uma reunião morta, uma reunião morna. Você que é líder de célula, você que é discipulador, você tem encargo pela glória de Deus. Você precisa ter encargo pelo Espírito de Deus e pelo mover de Deus na sua reunião. Não se contente com nada menos do que glória de Deus na sua vida. Não se contente com nada menos do que vida de Deus na sua célula. Mover de Deus realmente sobre as suas reuniões, porque a nossa vida tem que ser permeada pela glória e pelo poder do Espírito Santo. Amém, irmãos? Nas próximas aulas nós vamos falar de como receber o Espírito de Deus nas nossas vidas. Nós vamos falar das manifestações do Espírito Santo. Nós vamos falar sobre os dons e nós vamos tratar cada um dos dons, se o Senhor assim nos permitir. Que Deus abençoe você. Eu gostaria de orar por você mais uma vez. Gostaria que você se colocasse de pé no lugar onde você está. E você agora fechasse os seus olhos. Coloque-se de pé agora. Nós vamos orar para que o Senhor nos dê graça. Eu quero orar pela sua vida. Quero orar pela sua célula. Quero orar pelo seu discipulado. Quero orar pela sua rede. E eu quero profetizar que a vida e o poder do Senhor se manifestará no seu ministério, se manifestará na sua célula, na sua casa, que as pessoas vejam sinais, pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas, pessoas sendo transformadas pelo poder da palavra. Você pregando, você abrindo a sua boca, pregando o evangelho do reino dos céus e as pessoas sendo transformadas pelo poder do Senhor. Eu creio nisso. Você crê? Feche os seus olhos então agora. Vamos orar ao Senhor, vamos profetizar. Vamos pedir que o Senhor derrame sobre nós essa bênção. Eu vou orar por você e eu creio que o Senhor, o Espírito de Deus, vai fazer a boa obra na sua vida. Essa semana ainda você vai ver poder, você vai ver unção, você vai ver glória de Deus na sua célula, na sua reunião. Chamar unção, glória de Deus, a existência da vida de Deus na sua reunião em nome de Jesus. Amém? Senhor, em nome do Senhor, em nome de Jesus, eu oro por cada um desses alunos, Senhor, dos teus servos, Senhor, líderes em treinamento, líderes de célula, Senhor, discipuladores, obreiros e pastores que estão nesse momento conosco nessa aula. Eu oro para que o Senhor encha-os com a tua unção, Senhor, que o teu Espírito se manifeste, aqueles que já são, Senhor, batizados no Espírito, Senhor, que possam fluir nos dons a cada dia, que possam buscar realmente os melhores dons, aqueles que ainda não receberam o batismo no Espírito, que eles recebam em nome do Senhor, sejam batizados no Espírito do Senhor, e o Espírito do Senhor venha
potencializar essa obra. Senhor, que eles vejam sinais, os sinais, como diz a tua palavra, possam seguir os teus filhos. Senhor, e em teu nome eles expulsem os demônios, curem os enfermos e pregam o evangelho com ousadia, intrepidez e coragem. Usa, Senhor, que sejam boca de Deus nesse tempo, que sejam instrumentos usados nas tuas mãos. Eu oro para que o Espírito do Senhor ministre. Oh Deus, livra-nos. Livra-nos como igreja de termos uma obra natural. Livra-nos de termos uma obra apática. Livra-nos de sermos homens e mulheres naturais, fazendo obra do Senhor no próprio braço. Livra-nos disso. Nós precisamos de unção, precisamos de mover, precisamos de glória, graça do Senhor e o Espírito do Senhor agindo, movendo em cada célula. Eu profetizo que essa semana, essa célula será cheia do fogo, cheia da glória, cheia da unção do Senhor, e o Senhor se manifestará, e esse líder será uma bênção, colocará as mãos sobre os enfermos e eles serão curados, colocará as mãos sobre os endemoniados e eles serão libertos, pelo poder que há no nome do Senhor. Dá, Senhor, essas experiências aos teus servos, que eles sejam realmente cheios da tua glória, cheios da tua unção, cheios do teu mover, em nome do Senhor, em nome de Jesus eu creio. Aleluia, amém. Você crê? Creia nisso, creia nessa palavra, creia na vitória de Deus na sua vida. Deus é contigo, o Espírito de Deus te enche. Em nome de Jesus, você vai ver, e eu creio que essa semana ainda você vai experimentar da vitória de Deus, do poder de Deus na sua vida e na sua célula. Amém? Nas próximas aulas, nós estaremos juntos, vamos falar sobre o batismo, nós vamos falar sobre os dons, vamos falar a maneira como receber o batismo e o que ele causa também nas nossas vidas. Vamos continuar nessa direção. Deus vai nos abençoar e vamos crescer juntos em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Tenha uma boa semana em nome do Senhor.